voltei, viu, pessoal? Vocês lembram que eu disse que ia voltar rapidinho, então eu voltei. E eu gostaria que vocês pegassem aí esse livrinho de filosofia, se você estiver com ele bem próximo, tá? E nós vamos relembrar um pouco da nossa aula da semana anterior, que foi sobre a verdade e a mentira. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto que é muito importante, falar sobre a verdade e sobre a mentira. Nós já conversamos que não é legal falar mentiras. Como nós estudamos até aqui nessas páginas 50 e 51, que o menino amou a verdade. Aí na página aqui 52 e 53, aí conta a história, continua a história daquele garoto que falou a mentira, que tinha ido em 7 hospitais lá na cidade dele. Ele chegou atrasado na aula, sendo que quando ele falou isso, um colega na mesma hora desmentiu ele, falou: não, é mentira, é impossível, porque na nossa cidade só tem 4 hospitais. Como foi que ele foi em 7? Não teria dado tempo durante a noite ele fazer isso. Então ele tentou justificar o atraso dele com mentiras. E nós aprendemos que a mentira não é uma boa escolha, não é um bom caminho. O certo é sempre falar a verdade. Aí o que era que vocês iriam fazer? Como podemos buscar a verdade? Bem aqui foi a única, só tinha essa questão aqui para vocês responder, vocês lembram? Como é que nós podemos buscar a verdade? Nós podemos buscar a verdade pensando, refletindo antes de agir e sempre usando de quê? De sinceridade. Quando eu sou sincero, com certeza a verdade ela vai aparecer, ela vai prevalecer. Aí nós vamos lá na página 54, que tem um personagem bastante conhecido por vocês. Aí aqui diz: vê a verdade e a mentira. Essa história nós vamos contextualizar um pouco com vocês, para que vocês já conhecem, mas para que vocês relembrem um pouco sobre ela e as consequências de quem fala a mentira. Nós vamos falar um pouquinho hoje da história do Pinóquio, aquele meninozinho de madeira que foi feito por aquele senhorzinho maravilhoso chamado Gepeto. Mas Pinóquio tinha um defeito. Qual era o defeito dele? Quem sabe? Você sabe que ele gostava muito de fazer, ele era travesso, mas tinha uma coisa que ele amava fazer e que ele sofreu muito por conta disso. Quem sabe? Ele gostava de falar mentiras, isso mesmo, ele gostava de falar mentiras. E por conta das suas mentiras, com certeza ele sofreu algumas consequências que ele aprendeu a lição. Então eu vou fazer um pouquinho, vou ler a história do Pinóquio para que vocês acompanhem aí, tá? Ó, tá aqui o Pinóquio. Era uma vez um velho e bondoso marceneiro chamado Gepeto. Era um homem muito bondoso e estava sempre pronto a agradar as crianças que se aproximavam de sua oficina. Sempre criando brinquedos de madeira ou consertando aqueles que apareciam quebrados. Apesar de ser uma pessoa muito querida na cidade, o velho Gepeto era um homem solitário, não tinha esposa e por isso também não tinha filhos, o que o deixava muito triste. Mas isso não impedia dele gostar de criança.
Certo dia, ao estar sozinho em sua oficina, Gepeto teve a excelente ideia de criar um brinquedo para ele. Quer dizer, não era bem um brinquedo, mas sim alguém para lhe fazer companhia em momentos como aquele. Foi então que ele construiu um boneco de madeira. O boneco de madeira ficou tão parecido com o menino que Gepeto começou a conversar com ele e em todos os momentos em que se encontrava sozinho na oficina. E para algumas crianças chegou até a apresentá-lo como Pinóquio. A vida do velho Gepeto parecia mais amena com a companhia daquele boneco de pau. E, certa vez, passava por ali uma certa fada azul, que já admirava aquele velho marceneiro e sua bondade com as crianças. Ao vê-lo conversando com o boneco de madeira, como se fosse um menino de verdade, a fada azul teve uma excelente ideia. Vocês lembram qual foi a ideia que essa fada azul teve quando ela viu aquele boneco e aquela cena do Gepeto com aquele boneco de madeira? Quem lembra? Então, se você não lembra, vamos continuar. Observa o tamanho do nariz do Pinóquio, enquanto a tia vai fazendo a leitura. Naquela noite, quando o velho Gepeto adormeceu, ela encantou aquele boneco e lhe deu vida. O boneco se levantou sem jeito e ficou deslumbrado com a fada azul que estava à sua frente. Como Pinóquio havia acabado de ganhar o direito à vida, a fada foi logo dizendo: "Você é um garoto feito por mãos de um homem muito bondoso, que sonhava em ter um filho de verdade. Por não poder ter, fez um boneco de madeira que é você, e o qual, para tornar a vida desse grandioso homem, decidi lhe dar vida." "E por que a senhora não me fez um garoto de verdade? Não tem poder para isso?" perguntou Pinóquio, achando engraçado a voz que saía de sua boca. "Eu sei falar." "Sim, Pinóquio, você sabe falar. Não poderia deixar para aprender tudo, não é mesmo? Veja isso como uma forma de te ajudar a se transformar em um garoto de verdade." "Mas por que a senhora não me fez de verdade?" insistiu o boneco de madeira. "Isso você terá que merecer. Seja tão bom, honesto e verdadeiro quanto o seu pai, que em breve poderá se tornar um garoto de verdade. Agora, fique em silêncio e espere o dia amanhecer para falar com seu pai. Mas tome cuidado para não assustá-lo." "Fada, antes de ir, como vou saber se estou fazendo as coisas certas para me transformar em um menino de verdade?" "Boa pergunta", comentou a fada pensativa. Ela estalou o dedo e no ombro de Pinóquio surgiu um grilo falante. Pinóquio olhou de lado e reparou que, além de aros no rosto, o pequeno grilo usava uma espécie de terno azul. Este é o grilo falante. Será como a voz de sua consciência." "Consciência?" "Sim, Pinóquio. Consciência é aquela vozinha que fica falando em nossa cabeça quando estamos para fazer algo errado." Olha aí, gente, pensem nisso, escutem. "Você não tem consciência ainda, por não ser um menino de verdade. Por isso, o grilo será a sua e ainda lhe ensinará como se comportar e viver como um menino." Dizendo isso,
A fada azul desapareceu e Pinóquio, obedientemente, sentou-se no lugar em que estava e ali esperou o dia amanhecer. Quando os pássaros começaram a cantar e os primeiros raios de sol chegaram à janela da velha oficina de Gepeto, Pinóquio abriu os olhos, mas permaneceu em silêncio. Inesperadamente, percebeu a aproximação de algo que parecia ora se arrastar, ora não. Pinóquio, que não sabia o que era, teve medo. Ficou apenas observando e logo em seguida avistou aquele que provavelmente era o tal Gepeto. Bom dia, Pinóquio! Cumprimentou o velho, caminhando até a cozinha para preparar o seu café. Ele olhou pela janela. Hoje parece que teremos um lindo dia. Suspirou. Pena ser um boneco de madeira. Se tivesse vida, te levaria para brincar lá fora. Mas eu gostaria de brincar lá fora, disse Pinóquio. O velho deu um pulo e levou a mão ao coração. Olhou na direção de seu boneco que, até a noite anterior, jamais estaria em pé sozinho. O senhor pode me levar. Gepeto se aproximou maravilhado daquele milagre. Tocou no rosto de madeira de seu boneco, achou que era um sonho, mas Pinóquio lhe disse que era de verdade. Quer dizer, um boneco de madeira de verdade e não um menino de verdade. Gepeto saiu de sua casa correndo e pediu para que Pinóquio ficasse ali, sem mexer em nada e sem ir para fora. Ele sabia que a maioria de seus vizinhos acharia aquilo muito estranho. Então, correu para o armazém e trouxe algumas roupas e todo o material escolar que Pinóquio precisaria para aprender. No dia seguinte, vestiu seu menino de madeira e disse que iria para a escola para aprender o que os meninos de verdade aprendiam e ainda fazer amizades para tornar sua vida mais feliz e mais parecida com a vida de um menino de verdade. No caminho, Pinóquio seguia seu destino com muita felicidade, até o momento que surgiu à sua frente uma raposa e um gato. A raposa e o gato, ao verem um boneco de madeira falante, ficaram tão maravilhados que perceberam que aquele ser poderia lhes render muito dinheiro e, por isso, se aproximaram de Pinóquio. Olá, disse a raposa, olhando para o boneco. Onde o garoto está indo? Eu não sou um garoto, respondeu Pinóquio, contente por estar conversando com uma pessoa diferente. Ia dizer que não era um garoto, mas sentiu-se tão bem que deixou por isso mesmo. Sou. Quem são vocês? Quem somos não vem ao caso, disse o gato, observando o garoto de perto. Mas nos conte, garoto, para onde está indo com tanta felicidade? O grilo tentava de todas as maneiras avisar Pinóquio a respeito daqueles homens, mas ele simplesmente não dava atenção para o pobre grilo. Estou indo para a escola, respondeu Pinóquio com um sorriso nos lábios. Escola? A raposa sorrateira olhou para o gato com um sorriso maldoso nos lábios. Garotos inteligentes como você não perdem tempo com escola, sabia? A melhor escola é a do mundo, garoto, reforçou o gato, auxiliando o amigo. Essa sim dá aulas para toda a vida. Aliás, nem precisa ficar presa em uma sala ouvindo uma pessoa metida inteligente tentando ensinar um monte de bobagens. Ou seja, essa pessoa era quem? A professora. Na escola da vida você aprende vivendo, completou a raposa. Estamos nessa escola desde que nascemos e agora estamos indo nos divertir com um show de marionetes
que com certeza você irá se divertir. Pinóquio alertava o grilo próximo de sua orelha. Não vai com eles, você vai se dar mal. Mas Pinóquio estava tão curioso pelaquele espetáculo de marionetes que nem deu atenção ao pobre grilo falante. A raposa e o gato riram e seguiram para o show de marionetes. Ao chegar no show, Pinóquio ficou tão deslumbrado com tudo que nem percebeu que estava no palco, ajudando outros bonecos de madeira. As crianças que estavam ali se divertiam tanto que o dono do show de marionetes viu que aquele novo boneco lhe deixaria muito rico. Foi aí que a raposa, muito esperta, disse que o boneco de madeira era dela e o vendeu para o dono do show. Assim que o show terminou, Pinóquio tentou ir embora, mas como o dono havia pago por ele, acabou ficando preso. Naquela noite, Pinóquio chorou muito e aprendeu o que era saudade. Sentia falta do Gepeto e até mesmo de seu amigo Grilo Falante, que tanto lhe avisara. Com o passar da noite, Pinóquio avistou um brilho azul e logo percebeu que era a bondosa fada azul. "O que está fazendo preso nessa gaiola, Pinóquio?" perguntou a fada azul. "Como veio parar aqui?" "Eu acabei me perdendo no caminho da escola e acabei ficando preso neste lugar", mentiu Pinóquio. Ele não queria que a fada azul brigasse com ele e por isso inventou aquela história. Inesperadamente, o nariz de Pinóquio começou a crescer e ele se assustou muito com aquilo. Foi aí que a fada azul começou. "Mentir é algo muito feio e por isso seu nariz cresceu. Toda vez que mentir, seu nariz irá crescer mais e mais. E para parar de crescer é só dizer uma verdade." Foi então que Pinóquio contou toda a verdade e seu nariz voltou ao tamanho normal. A fada ficou feliz com a atitude do garoto e voltou para o lar das fadas. Pinóquio se dirigia para a vila de seu pai, quando percebeu um grupo de crianças correndo. Curioso como era, perguntou ao último deles: "Para onde vão com tanta pressa?" "Vamos para a Ilha da Diversão", respondeu o garoto. "Lá não tem escola e muito menos responsabilidades. Só diversão e muito doce." Pinóquio decidiu acompanhar os garotos. O grilo tentou evitar que caísse em outra armadilha, mas não havia formas de fazer o garoto desistir da ideia. A ilha era um lugar de diversão, muitos brinquedos e doces. Todas as crianças que haviam chegado com Pinóquio no barco estavam correndo para um lado e para o outro. Não demorou muito para o cansaço cair sobre as crianças, que acabaram dormindo. Pinóquio também descansou, mas como era de madeira, não demorou muito para despertar. "O que é isso?" perguntou o grilo assustado, ao perceber orelhas em seu amigo. "Nasceram orelhas em você, orelhas de burro." Pinóquio correu para o rio. Ao olhar em seu reflexo, percebeu que orelhas de burro estavam nascendo em sua cabeça por conta de todas as suas mentiras. Quando a fada azul chegou, ficou muito triste com aquela situação. Todos correram imediatamente para o barco, mas com aquelas partes de burro, nenhuma estava apta para navegar. Foi quando Pinóquio chamou por socorro. Foi quando a fada azul chegou e ficou feliz por saber que Pinóquio havia chamado ajuda, não somente para ele, mas para todos os garotos que ali estavam. Então ela perguntou como havia parado ali. Novamente ele mentiu e o seu nariz cresceu mais uma vez. Agora ele não assustou com aquilo, então ele baixou a cabeça e contou a verdade e seu nariz voltou ao normal.
A fada azul ajudou Pinóquio e seus novos amigos a voltarem para casa. E Pinóquio aprendeu a lição que ele não deveria mais mentir. E daquele dia em diante, a fada azul lhe deu vida, ele virou um menino de verdade, pediu desculpas ao seu pai Gepeto e ele aprendeu que mentiras não nos leva a lugar nenhum, tá bom? História um pouquinho longa, mas deu certo. E aqui na página 55, o que é que vocês irão fazer? Sempre que Pinóquio dizia uma mentira, seu nariz crescia. Faça um desenho do Pinóquio depois de ter contado uma mentira, ou seja, com o nariz bem grande, tá bom? Então, a história foi exatamente sobre a verdade e a mentira. Devemos sempre falar o quê? A verdade. Pinóquio aprendeu a lição. Então, não devemos falar mentiras. Vou encerrar aqui essa aula, mas daqui a pouco nós ainda temos uma aula, tá? Até já!